Muito bem, a Folha de São Paulo divulgou agora há pouco que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, afirmou ao Itamaraty em 2011 que foi ameaçada de morte por ele, o que a teria levado a deixar o Brasil. O relato consta de um telegrama arquivado no órgão. Na época, Bolsonaro e Ana Cristina travavam uma disputa judicial no Rio sobre a guarda do filho do casal, então com cerca de 12 anos. Diz o telegrama ao Itamaraty, escrito pelo então embaixador brasileiro em Oslo, Carlos Henrique Cardim. Aspas, a senhora Ana Cristina Siqueira Vale disse ter deixado o Brasil há 2 anos, em 2009, por ter sido ameaçada de morte pelo pai do menor, Bolsonaro. Aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo político neste país, Noruega. Fecho aspas. Hoje, Ana Cristina, ex-servidora da Câmara Municipal de Resende, usa o sobrenome Bolsonaro e é candidata a deputada federal pelo Podemos. E ela disse apoiar a candidatura do ex-marido ao Planalto e considerou superado o episódio na Noruega, embora alegue ter sido pressionada por ele na época. Agora, eu estava lendo a reportagem pouco antes de entrar aqui no estúdio. No 20º parágrafo, sem brincadeira, no 20º parágrafo da matéria tem as seguintes informações. Ana Cristina disse por mensagem de aplicativo de telefone celular que não falou com nenhum cônsul ou vice. Aliás, 2 parágrafos antes, só para fazer um registro, eles falaram que houve uma ligação telefônica dada pelo pessoal da embaixada para o marido norueguês da ex-mulher do Bolsonaro. Então, houve um contato com o marido norueguês. A ex-mulher do Bolsonaro, portanto, volta aqui ao 20º parágrafo, disse que não falou com nenhum cônsul ou vice. Indagada se falaria com a reportagem ao telefone, ela respondeu: sobre este assunto não tenho nada a dizer. Questionada se houve ameaças de morte de Bolsonaro contra ela por volta de 2009, ela respondeu que havia conversado com seu marido norueguês e ele falou que não disse nada disso. Portanto, a Ana Cristina reiterou que foi o marido norueguês que conversou com o pessoal da embaixada. E aí ela foi cobrada do marido norueguês. Você disse que eu sofri uma ameaça de morte, pelo que dá a entender a matéria. E aí o marido norueguês disse que não disse nada disso. Aí a Ana Cristina, ex-mulher do Bolsonaro, disse então à Folha de São Paulo: acho que vocês estão pegando pesado falando isso. Isso está no 20º parágrafo da matéria. Um pouco antes, tem umas declarações daquele que foi responsável por escrever esse bilhete, e ele próprio diz que não pegou diretamente da ex-mulher do Bolsonaro o depoimento, que ele teria falado, eu acho que com o cônsul, depois eu vejo aqui qual era o cargo de cada um. Mas então o sujeito que escreveu esse telegrama, que virou manchete às vésperas da eleição, foi um sujeito que ouviu o relato de outra pessoa que falou com o marido norueguês da ex-mulher do Bolsonaro. Então, isso que eu estou dizendo aqui são os fatos descritos pela matéria, porque o título tem um impacto imenso às vésperas da eleição e pouca gente no Brasil lê uma matéria inteira, ainda mais uma matéria de 21 parágrafos. Então, lá no 20º, essas coisas ficam um pouco mais esclarecidas. Era uma disputa de marido e mulher, evidentemente um clima tenso. Parece que era necessária, na época, autorização do pai para que uma mãe, por exemplo, levasse o filho para fora do país. Aí o Bolsonaro ficou, parece, receoso de que ela pudesse estar levando o filho sem a autorização dele. Aí ela alegava que estava levando apenas para tirar umas férias. Então teve uma disputa, uma briga de casal, ex-casal, né? E aí gerou toda essa confusão, Augusto Nunes. Bom, tem gente que acha, jornalistas, inclusive jornalistas ligados ao PT, evidentemente, eles acham que se você não entrevistar o Bolsonaro trocando pontapés ou acusando desde a primeira pergunta até a despedida, você está na campanha do Bolsonaro. Quem pensa assim acha que o jornalismo ele deve usar qualquer tipo de notícia como arma, notícia entre aspas, como arma para enfraquecer alguém. O que acontece com esse tipo de informação, entre aspas de novo, não é diferente do que foi feito pelo Collor com o Lula em 89,
quando botou no meio da campanha a tal Miriam Cordeiro, que disse que teria tido, que o Lula a teria induzido a fazer um aborto, etc, etc. Sem invadir a vida pessoal, sem nenhuma evidência nem prova, distorcendo declarações para interferir no resultado da eleição. Isso é uma constatação. Os jornalistas de verdade não fazem isso. A pergunta é a seguinte, então, para confrontar com o que virou manchete. A mulher do Bolsonaro disse que foi ameaçada por ele? Não. É isso que a matéria diz. Não tem nenhuma confirmação dela de que disse ela isso. Fez alguma denúncia a esse embaixador brasileiro lá na Noruega? Não, não foi. Não houve queixa também de uma ela hoje ainda vê o marido como uma ameaça, como um homem perigoso? Não, ela tanto diz que apoia a sua candidatura. Que apoia. Então é o seguinte, o que aconteceu? Por que a notícia é essa? E é uma notícia falsa, porque induz ao quê? O Bolsonaro ameaçou, essa mulher foi para a Noruega e nunca mais apareceu, de tão perigoso que é o homem que no momento está no hospital, depois de esfaqueado, só para registrar. Muito bem. Vou dar agora informações que todo jornalista que exerce a profissão com dignidade deve conhecer. Para 10 pessoas que leem o título de uma reportagem, 9 veem também a foto, 6 vem aqueles destaques que se seguem ao título, a gente chama de subtítulo, e 4 leem a matéria. Portanto, 6 que viram o título deixaram de ler a matéria e não viram essas informações a que o Felipe se referiu. Isso é jornalismo, né? E aí tem essa batalha, não, temos de cuidar, temos que evitar fake news. É mentira. É mentira, é induzir a pessoa em erro para interferir no resultado da eleição. O resto é conversa fiada. Então, só para registrar, porque eu estava dizendo que depois lembraria quais eram os cargos de cada um. Foi o embaixador. Hoje ex-embaixador, que relatou isso por escrito no telegrama que é usado pela Folha para emplacar essa manchete. E o próprio ex-embaixador diz a matéria, diz a reportagem da Folha, que foi o vice-cônsul que teria dito a ele, isso de memória, lembrando do acontecido. E o vice-cônsul me transmitiu isso, descreveu o ex-embaixador à Folha. E lembrando que o telefonema foi dado, quem falou com a pessoa do Itamaraty, portanto, foi o marido norueguês. Então, repetindo, o ex-embaixador escreveu o que ele disse ter ouvido do vice-cônsul que conversou com o marido norueguês da ex-mulher do Bolsonaro. Só para deixar claro aí a verdadeira causa desse título. Aí cada um avalia por si. José Maria Trindade. Pois é, a Ana Cristina, ela é candidata, inclusive pelo Podemos, né? Candidata e usa o nome Bolsonaro. Então, a gente já vê que é um episódio ultrapassado. Esta denúncia, ou esta matéria, ou este relato, vem exatamente num momento muito sensível da campanha. É um momento ali onde há uma polarização explícita entre Bolsonaro e Fernando Haddad. O mundo político aqui já admite, já dá como certa a exclusão do Centrão deste processo eleitoral, que agora vai por outros caminhos para participar da eleição, menos já atrás de um candidato competitivo próprio. Então é apoiar Bolsonaro ou Fernando Haddad. Vocês sabem que o Instituto de Preservação da Espécie chamado política é muito grande, então eles vão ter que se definir aí. Pois bem, é um momento sensível. Então manchetes assim é evidente que chamam a atenção, inclusive no momento em que esse grande movimento aí chamado Ele Não começa a ganhar corpo, e também outro movimento que começa a ganhar corpo, que é a Lei Rouanet Não, ou seja, uma mudança no acesso à Lei Rouanet, que é uma mudança prometida por Jair Bolsonaro. Esse assunto foi muito comentado aqui hoje, e a indicação disso aí é que pode, não há nenhuma comprovação, o que pode ter acontecido é que quando você relata casos de perseguição política, casos de impossibilidade de volta ao país ou ameaça, isso facilita
a sua recepção em outro país, inclusive ganhando uma nova nacionalidade ou até a condição de refugiado, que é uma condição privilegiada. Então, pode ser que algo tenha acontecido nesse sentido, né? Ela teria que registrar uma ameaça, sim, aqui no Brasil, e ela própria nega, né? Então, eu acho que é um episódio ultrapassado e ela, inclusive, está disputando a eleição com apoio, com o nome de Bolsonaro. A ex-mulher do Bolsonaro, inclusive, organizou uma passeata pró-Bolsonaro no último dia 16. Em relação a esse movimento, ele não começou, foi fortalecido aí com um manifesto de artistas contra o Bolsonaro, e o pessoal que apoia o Bolsonaro nas redes sociais acabou criando a hashtag Rouanet Não, para ironizar, evidentemente, vários artistas que foram beneficiados pelo uso da Lei Rouanet, de recursos públicos por meio de renúncia fiscal das empresas. Durante os governos petistas, a gente sabe que muitos artistas foram beneficiados por isso e são criticados por terem por fazerem militância petista e aí conseguirem dinheiro para as suas artes, para os seus espetáculos. O Bolsonaro se posiciona contra essa forma de estímulo, né? E aí a hashtag Rouanet Não acabou ficando em primeiro lugar no Twitter durante uma tarde nas redes sociais. Então tá aí essa polarização na internet entre apoiadores do Bolsonaro e a turma anti-Bolsonaro. Eu queria lembrar um episódio que esse sim deveria ter sido investigado pela imprensa e denunciado. Eu estou à vontade para falar isso, porque eu tratei desse caso desde o começo, nós aqui também, vocês também. A PAN nunca se omitiu nisso aí também. Que é o caso da Rosemary Noronha. Esse sim é um caso a ser examinado pela imprensa, que foi muito pouco explorado. Os jornalistas da Folha, que tanto se aproximam do Lula, se aproximavam quando estava em liberdade, nunca ousaram perguntar a ele, nunca fizeram a pergunta sobre como é que se coloca no cargo, que se nomeia para o cargo de chefe da representação do escritório de representação da Presidência da República em São Paulo, uma ladra, que é a Rosemary Noronha, que por acaso também mantinha relações amorosas com o ex-presidente da República, então presidente da República. Aí você tem 5.000 irregularidades para investigar, essas sim comprovadas de interesse jornalístico. Primeiro, ela viajava no avião da FAB clandestinamente, o nome não aparecia na lista de passageiros para Dona Marisa Letícia, primeira-dama, não ficar sabendo. Então, uma ilegalidade. O piloto, o comandante do avião, ele deveria se recusar a transportar uma clandestina por lei, e não fez isso. Por que o Lula levou ela para quase 20 países? O que ela fazia na viagem? Alguma coisa pelo Brasil? Quais eram as funções dela na comitiva? Tá? Ela chefiava uma quadrilha que tinha os tais bebês de Rosemary nas agências reguladoras, e o caso está ali. Ela é defendida por advogados pagos pelo Instituto Lula e os jornalistas não tocam nisso. E já que se discute esse negócio de como tratar mulheres, eu vou aqui passar uma informação que pode ser chocante para alguns, outros não vão acreditar, pouco me importa, é uma informação. Uma das figuras mais desprezíveis é o homem que fica contando, detalhando aí, narrando para amigos, entre aspas, a vida amorosa. Eu tenho um desprezo profundo por gente que faz isso. Pois o Lula tem o hábito de narrar em detalhes como foram as relações amorosas, sexuais dele extra-casamento. Ninguém se interessou por isso jamais. Nenhuma das mulheres que combatem, e podem combater à vontade, façam o que quiserem, denunciam o que quiserem, que combatem outros candidatos e denunciam até o Ciro Gomes, por exemplo, falam do Bolsonaro. Por que não acham isso aí estranho? Ou por que não acham que alguém foi desrespeitado aí, no caso
a Marisa Letícia, e por que não cobram, pelo menos, que se cumpra a lei usando os artigos que tratam de roubalheira? A Rosemary Noronha deveria estar preso, não por adultério, mas por roubo. Eu só jogo esses assuntos aqui para que todo mundo reflita sobre o jornalismo que olha as coisas com um olho só. Exatamente, porque os fatos são desiguais. E o Lula é um cabo eleitoral importante nessa eleição. O Fernando Haddad viaja por todo o Brasil se apresentando como um representante do presidiário. Às vezes, numa entrevista para a imprensa aqui em São Paulo, ele disfarça, diz também da capacidade dele, diz que ele não é só o representante do Lula, mas quando chega para discursar lá perto do povão, ele cita o Lula 22 vezes num discurso, como contou inclusive outro dia o jornal O Globo. Então é preciso lembrar quem é o Lula, aquilo tudo que ele fez, como a gente lembra sempre que tem oportunidade aqui nesse programa. Zé Maria falou que de fato é um momento sensível da eleição, um momento que candidatos como o próprio Bolsonaro lutam para diminuir a sua rejeição, ele que está com a perspectiva de passar para o segundo turno, tem muita gente na campanha dele que tem a esperança de que ganhe no primeiro turno. Se fala da alta rejeição entre o eleitorado feminino, a gente sempre lembra aqui que por ele estar em primeiro lugar no primeiro turno, ele também tem o maior eleitorado feminino entre os candidatos, mas isso não quer dizer que não tenha rejeição de outra parte desse eleitorado. Então uma manchete como essa da Folha, obviamente vai ser explorada pelos adversários, pela militância dos adversários na internet, e é preciso dar o devido peso que ela tem, como a gente está fazendo aqui, mostrando de onde surgiu esse tipo de manchete, de onde surgiu essa declaração original, porque muita gente no Brasil só lê manchete. E aliás, só para citar isso como uma segunda vez que isso se repete em poucos dias, foi uma matéria da Folha que gerou todo aquele ruído entre a declaração do economista Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro sobre impostos, porque a matéria da Folha deu a entender que ele recriaria a CPMF. E, na verdade, o Paulo Guedes fez um discurso pregando a unificação de impostos já existentes, não um imposto extra para sobrecarregar a carga tributária brasileira. E aí, obviamente, os adversários políticos começam a usar as manchetes dos jornais, e muitos jornalistas sabem que a sua manchete é usada em peça publicitária de campanha. O Geraldo Alckmin usou manchete sobre esse tipo de declaração do Paulo Guedes, manchete que não tem aspas do Paulo Guedes, assim como essa manchete da Folha também não tem aspas da ex-mulher, do Jair Bolsonaro, que lá no 20º parágrafo da matéria diz que nunca falou aquilo. E quem falou com alguém da embaixada foi o marido norueguês, e quem escreveu o telegrama, não segundo ela, mas segundo a própria reportagem, foi o ex-embaixador que tinha ouvido aquilo do vice-cônsul que tinha falado com o marido norueguês. Então ela consultou, repito, o marido norueguês, que disse a ela que não disse nada disso. A gente também aqui não tem como saber se ele disse ou se ele não disse, mas pelo menos ela consultou ele, disse de uma forma que parece até sincera. Eu perguntei para ele, ele disse que nunca disse isso. José Maria Trindade, algum acréscimo? Sim, esses telegramas são relatos naturais entre os representantes brasileiros, né, com o governo brasileiro, com o Ministério das Relações Exteriores. São impressões que às vezes não são usados para nada, né? O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty recebe aquele, pronto. Tá. Eu queria dizer sobre essa história, eu até escrevi um artigo sobre a política e a alcova. Há sempre uma convivência muito forte aqui em Brasília. Uma vez eu até perguntava, Felipe, sobre o porquê de um deputado vir para Brasília, sendo que os salários somados durante todo o mandato não pagam metade da campanha dele, do dinheiro que ele gastou na campanha para chegar aqui. Muita gente diz que se trata de um álibi. É um álibi perfeito. Terça-feira ele sai de casa e diga, vou para Brasília. Então, assim, tem essa história, né, de Brasília e a alcova. O mote, assim, para que eu escrevesse esse artigo foi exatamente numa CPI, na CPI dos Correios, a assessora do presidente do PTB, o senador Ciro Nogueira, né? Ela estava em plena atividade na CPI, uma moça muito bonita, quando vazaram vídeos íntimos dela com o namorado. E aí o Ciro Gomes a demitiu sumariamente, virou uma grande confusão, né? E isso no momento em que a CPI investigava um escândalo fantástico, que foi o Mensalão, que naquela época a gente achava que era o maior escândalo
do país. Eu dizia sempre, o maior conhecido. Parece que eu sabia que o Petrolão viria para tornar o Mensalão um troco. E aí, a minha dúvida era a seguinte: como é que é isso? Roubar pode, né? Namorar não, né? Isso é sempre visto com um certo escândalo por aqui. Escândalo nada. Escândalo é exatamente o que acontece aqui nos bastidores, fora da alcova, né? Essas combinações que trazem dinheiro e transformam o Congresso Nacional em um grande negócio. Então, Augusto, sempre há essas especulações e esta dúvida se deve ou não publicar, como aquele filho que o ex-presidente Fernando Henrique teve fora do casamento, que virou um segredo que todo mundo sabia, o segredo de Polichinelo, né? E depois descobriu que o filho não era filho dele. Enfim, existem sempre essas histórias aqui em Brasília, são recorrentes. Agora, casos como esse de ameaça fogem um pouco dessa história de bastidores. Claro, agora, Zé, e deve ser tratado diferente. Você citou um bom exemplo. O caso do Fernando Henrique, eu dirigia redações nessa época e perguntava, né, por que vocês não divulgam isso? A gente não divulgava porque a suposta mãe, que depois... A mãe da criança, né, não suposta, o suposto era o pai. A mãe da criança dizia que quando era procurada, ela negava. E dizia que negaria. E no papel, ali na certidão, tem alguém, era um amigo da Miriam também, né? Miriam Dutra. Isso, Miriam Dutra, que assumiu a paternidade. Então você não tinha como... você não tinha a mãe dizendo isso, como é que você vai publicar a matéria? Que depois saiu. Era só por isso. A mãe dizia, olha, se vocês publicarem, eu nego. Então como é que faz? Você não tem elementos para... E depois se descobriu, né, essas reviravoltas aí, essas ironias da história, que ele não era o pai. Aí fizeram o exame, fez o exame, né? Foram lá conferir o DNA, ele não era o pai. E por falar em sexo e política, eu fiquei sabendo hoje que o Renan Calheiros fez as pazes com a Mônica, aquela mãe da filha dele, né, que provocou a queda da presidência e quase cassação, e fez as pazes com ela. E pediu um colega senador para contratá-la no gabinete. E o senador disse não, falou, nossa, é muito encrenca para o meu lado, eu não vou aceitar isso não. A Mônica está, portanto, de novo, amiguinha do Renan. Legal, Zé Maria Augusto Nunes, eu sou Felipe Moura Brasil, você está ouvindo os Pingos nos Is. Vamos